Só passa para os interesses. Deixa eu só caminhar. Boa noite, mais uma vez nós estamos aqui com o propósito de adorar o Senhor. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, meu nome é Josimar, pastor Josimar, e a gente está aqui para adorar o Senhor nesse culto de gratidão ao nome do nosso Senhor e Salvador. Queria convidar você para estar compartilhando essa mensagem, para você estar enviando para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas nessa hora. Então, eu gostaria nesse momento que nós pudéssemos ter esse tempo, né, de gratidão ao Senhor, né? Antes de nós estarmos iniciando, eu gostaria de dar alguns avisos para que a gente possa esperar as pessoas estarem se aproximando, ou melhor, as pessoas estarem conectando junto com a gente para nós podermos adorar e glorificar e exaltar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer muitas coisas boas em seu coração, tá? Vamos estar compartilhando aí, então nós vamos começar com os avisos, tá bom? Espera aí. Deixa eu abrir o aviso aqui. Bom, então, nós vamos começar com alguns avisos, ainda faltam alguns minutos para 7 horas, né? Então nós vamos dar alguns avisos para que você possa se informar. Então, nós estamos lembrando você da oferta missionária que nós temos. Se você quiser contribuir, você pode procurar a nós, ou o André, que é o nosso seminarista, que recebe essa oferta, principalmente aqui os irmãos da nossa igreja de Lençóis. Lembrando também que esse domingo é o domingo que a gente tem o costume de arrecadar os mantimentos para que a gente possa fazer a cesta. Então, eu gostaria de convidar você a contribuir, a fazer a doação, a procurar o conselho da igreja, procurar os diáconos, para que a gente possa montar essa cesta, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Qualquer dúvida, por favor, nos procure. Então, terceiro domingo, a gente tem esse costume de nós estarmos arrecadando donativos para que a gente possa abençoar a vida das pessoas. Lembrando também que na terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração. Você é nosso convidado e a gente vai estar postando o link nas nossas redes sociais para que você possa se informar. Na quinta-feira nós temos o trabalho lá em Macatuba. Você também é o nosso convidado para estar com a gente. A gente também vai postar o link aí nas nossas redes sociais para que você possa estar participando, né? Na sexta-feira nós temos a live de oração, que é realizada pelos pastores do presbitério de Botucatu. Então é às 17 horas, você também é o nosso convidado e que é um tempo que nós temos reservado para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então, queria nesse momento dar um tempo para nós estarmos fazendo esses avisos, né? E a gente vai estar agora orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos ajudar, nos abençoar, para que a gente possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor, vamos estar pedindo da graça e do cuidado dEle, da proteção dEle, da direção dEle, porque Ele é aquele que pode todas as coisas.
né? Então, estamos aí com alguns probleminhas técnicos aí para... Pode ir? Ah, tá. Tudo tranquilo. Então, vamos lá. Vamos começar adorando ao Senhor, glorificando a Ele através dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui. O Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, esse tempo de oração, esse tempo de exaltação, esse tempo em que vamos ouvir a Tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que não procede do Senhor, tira de nós toda a preocupação, toda a angústia, toda a inquietação, ó Pai. Ó Deus, que nesse tempo que vamos estar adorando ao Senhor, ó Pai, que o nosso coração, a nossa mente possa realmente estar sintonizado em ouvir a Tua palavra e tudo aquilo que não procede do Senhor que caia por terra. É no nome precioso de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queria convidar você para nós lermos o livro de João, capítulo número 15. João, capítulo número 15, a partir do versículo número 1. João, capítulo número 15, a partir do versículo número 1. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. Permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permanecido, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Que nós temos o convite do Senhor Jesus para nós estarmos buscando confiança, buscando cada dia mais, nós estarmos esperando nele. Ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos dá força nesse tempo que nós estamos passando, um momento tão diferente, um momento em que o nosso coração fica agitado, que a gente tem tantas lutas, né, tantas dificuldades, tantos problemas acontecendo, mas a promessa do Senhor é para que nós permaneçamos nele, né, ligado, porque assim nós vamos produzir muitos frutos. Então eu queria convidar você nesse tempo para nós estarmos buscando cada dia mais a direção do Senhor. Nesse tempo nós vamos ter agora um momento de louvor, de exaltação, nós vamos glorificar o Senhor, vamos pedir para que possamos agradecer a Deus. Então cante com toda alegria, celebre o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar o Senhor através desses cânticos. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos iniciar nosso momento de canções para louvar nosso Senhor através das músicas. Primeira canção, as letras estão no grupo, só o Vim para Adorar-te que não está, mas as outras duas estão, que são um pouco novas no nosso repertório, mas já cantamos elas. Então a primeira, Das Trevas para a Luz.
a vida se manifestou, como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, o servo sofredor, a luz do mundo, promessa de Davi se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim, a vida se manifestou, como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, o servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Estou totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olhe para a cruz. Meu ser, olhe para a cruz. O Salvador se entregou. Ali, meu ser, olhe para a cruz, para a sua salvação. Meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si. Meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Meu ser, confie por sua dor ele te livrou. Meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a
grande alegria nós podemos adorar o Senhor, que grande alegria nós podemos engrandecer o nome dEle. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Eu queria convidar você para que nós pudéssemos ler um texto, a palavra do Senhor, um texto que está lá registrado, Números, capítulo número 11. Nós vamos ler alguns versículos desse texto, palavra do Senhor, e depois nós vamos ter um tempo de oração, pedindo para que Deus venha perdoar os nossos pecados, venha sarar as nossas feridas, que Deus venha restaurar a nossa vida. Vamos ler Números, capítulo número 11, diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte e aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que aquele lugar taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: que nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do bélio. Esperávamos o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou em 1 grau, e pingava em panelas e o cozia, e dele fazia-se bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, e sobre esse também caía o maná. Então aqui a gente vê de uma maneira muito, muito clara, né, a ingratidão do povo em não ver aquilo que Deus tinha feito. Então nesse tempo é um tempo de nós colocarmos diante do Senhor a nossa vida, reconhecer que muitas vezes a gente não tem feito aquilo que o Senhor espera de nós. Muitas vezes a nossa conduta tem sido uma conduta inadequada. Então, nesse tempo que nós estamos enfrentando, um tempo tão difícil, e aí a gente olha para o texto, né? E a gente pode correr o risco de fazer como aquele povo, que apesar de tantas coisas que tinham recebido, eles ainda tinham o coração amargurado por coisas que ficaram para trás. Então, às vezes, você pode estar passando por uma situação assim. Às vezes por essa situação em que algumas coisas lhe foi tirada, o seu coração mira naquelas coisas que foi tirada e esquece de ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quantas vezes a gente tem se comportado como aquele povo? E nessa hora é um tempo de nós estarmos orando ao Senhor, pedindo para que Ele venha nos perdoar, também que Ele venha abençoar as pessoas de uma maneira muito especial, nesse tempo de adversidade, em que muitas vezes nós somos tentados a olhar para as circunstâncias e não olhar para a providência de Deus. Então que a gente possa de fato buscar a direção do Senhor. Vamos ter esse tempo de oração, pedindo a Deus para que Ele nos perdoe, e também nós vamos também ter um período de oração, agradecendo por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Ele deu o maior presente, que foi Jesus, que nos resgatou dos nossos pecados e nos trouxe a verdadeira paz. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome,
Nós engrandecemos porque o Senhor merece ser exaltado, como nós acabamos de cantar. O Senhor merece toda a honra, toda a glória. O Senhor é aquele que reina de maneira absoluta e tremenda. O Senhor é o que domina sobre todas as coisas. E nesse tempo nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar. Nós sabemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos indignos de estarmos na Sua presença, e nós só o fazemos por causa dos méritos de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo aquilo que não agrada o Senhor, tira de nós, ó Deus, a ingratidão, tira de nós, ó Deus, a angústia, tira de nós a tristeza, tira de nós, ó Deus, tudo que nos afasta, que nos separa da Tua presença. Ó Deus, que a gente não só tenha esse sentimento de reconhecer que o Senhor que nos dá todas as coisas, mas também, ó Deus, que a gente possa, Senhor Jesus, agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Às vezes, ó Deus, nós não conseguimos ver o agir do Senhor, às vezes nós olhamos para a circunstância, para as coisas que estão acontecendo agora, e nos esquecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor tem nos abençoado, tem transformado a nossa vida, tem cuidado do nosso coração, tem nos dado cada dia mais da Tua graça, do Teu agir, da Tua maravilhosa presença, Pai. Nos ajuda nesse momento, fala ao nosso coração. Nós queremos pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga em nós um coração grato, um coração que reconhece a nossa dependência do Senhor, um coração que realmente, ó Deus, sabe que o Senhor é tudo que nós temos. Nos ajuda nessa hora, nos abençoa, fortalece a nossa vida, nos dá força nesse momento, ó Pai, para que possamos passar por essas lutas, por essas adversidades, para que os nossos olhos estejam sempre fitos no Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Nós temos passado por esse período, né? É um tempo tão diferente, a gente fica preocupado, a gente fica querendo saber como que vai ser, né? Várias inquietações têm tomado conta do nosso coração. Então eu queria que você entendesse que nesse período que nós estamos enfrentando, nesse período de pandemia, de Covid-19 e todas essas coisas que nós estamos vivenciando, não é uma conversa, não é um boato, é um fato que está acontecendo. Nós temos a questão da crise na saúde, nós temos a questão da crise econômica, nós temos também uma questão da crise política, e todas essas coisas estão sendo somadas e têm tornado esse tempo um tempo diferente, um tempo que, mais do que nunca, a gente precisa colocar nossa confiança no Senhor. A gente precisa, de fato, olhar para Jesus e entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu queria, nessa hora, que você pudesse colocar o seu pensamento em Deus nessa hora e que você pudesse pedir a Ele para que Ele falasse de uma maneira muito especial ao seu coração. Sabe, que toda a preocupação, que toda a inquietação, que ela possa ser retirada nessa hora e que você possa ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. Nesses dias que nós estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Filipos. Nós estamos no capítulo número 2, essa vai ser... acho que a quinta mensagem nessa carta que nós estamos estudando, e nós já estamos no capítulo número 2. Nós vamos ler o capítulo número 2 de Filipenses agora, nessa hora, e vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Lembrando que no mês de maio é o mês da família, hoje é o terceiro domingo do mês, é o domingo que na nossa igreja, a igreja presbiteriana, a gente comemora o dia da mocidade presbiteriana. Você moço, né? E eu também sou moço, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer o seu coração, que você possa agradecer ao Senhor, né? Como diz o nosso moto, né? Eu faço parte dessa história, que Deus possa fortalecer seu coração. Na verdade, é um slogan que o pessoal coloca lá: eu faço parte dessa história. Não é o mote, né? Mas é o
É um dizer que a igreja coloca nesse dia. Eu faço parte dessa história. Então, que você possa ser fortalecido, que você possa ter o coração jovem, né? Disposição para buscar a presença do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que você possa ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar profundamente seu coração. Capítulo número 2, nós vamos a partir do versículo número 12, né? Estaremos lendo a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo número 2, do versículo número 12 em diante, ok? Você abre aí seu celular, sua Bíblia, e acompanha com a gente a leitura da palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre lhe obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a tua boa vontade, ou melhor, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, sobre todas as coisas. Que, ó Deus, esse precioso ensino que foi nos deixado pelo teu filho, o apóstolo Paulo, possa abençoar o nosso coração nessa hora. Nós sabemos que por nós mesmos nós não temos condição alguma, mas nós precisamos da intervenção sobrenatural e poderosa do teu Espírito, para que ela possa transformar a nossa vida. Que a gente não apenas conheça, Senhor Jesus, essa porção da palavra, mas que essa porção da palavra possa fazer parte da nossa vida. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Como você já sabe, né, a carta que nós estamos considerando é uma carta que Paulo escreveu na prisão. Uma carta que tinha como propósito de trazer uma palavra de incentivo aos irmãos que estavam em Filipos. Eles estavam ali preocupados com a situação de Paulo. E Paulo escreve essa carta com o propósito de estar fortalecendo a fé daqueles irmãos. Então é importante nós estarmos pensando um pouquinho que ele fala a respeito da necessidade do crescimento. E esse vai ser o tema que nós vamos estar abordando nesse culto, né? A necessidade de crescimento. Quando a gente pensa em crescimento, logo vem na nossa mente a ideia de uma criança. E é muito interessante a gente perceber esse processo. Então, quando a gente começa a observar, e principalmente agora com todo esse advento, né, de internet, de tantas coisas que rapidinho, né, as fotos antigas são trazidas à tona e a gente consegue ver ali no Facebook e em todas as redes sociais fotos antigas, e a gente percebe nitidamente o crescimento que nós tivemos durante esse tempo. E é importante a gente entender que é algo assim extremamente natural o crescimento. E aí, quando a gente vai vendo, a gente percebe assim, como que antes era uma criança pequenininha que precisava de todas as coisas, aí ela começa a rolar, depois ela começa
a ficar sentada, aí quando a gente vê, já fica em pé, e aí a gente vai vendo que daqui a pouco já vai para a escola, e a gente vai vendo que vai rapidinho passando, né? A história continua crescendo, né? Como diz o pessoal, né? Vai crescendo e o povo... Então, não é fácil. Estão dizendo aqui que é porque continua crescendo, que vai estudando, que vai fazer faculdade, muitas outras coisas assim para frente, né? E aí a gente fica assim, nossa, mas já está nesse tempo, né? Então, voltando na questão do crescimento, nós vamos olhar aqui o texto, o versículo, capítulo número 2. Ele nos fala, né, e Paulo começa falando assim, e aí ele vai ligar, né, essa história, ele vai ligar essa história, essa palavra, assim, com o que ele vinha falando anteriormente. Ele vai ligar no começo do versículo, então essa palavra é um termo que liga. Pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que o pessoal da igreja de Filipos, ele tinha uma dificuldade. Eles tinham um apego muito grande à figura do apóstolo Paulo. E por causa desse apego muito grande à figura do apóstolo Paulo, eles dependiam muito deles. Eles tinham assim uma expectativa muito grande em relação a isso. E Paulo percebe esse problema, não que eles fossem desobedientes, não que eles fossem assim uma igreja que Paulo tivesse mais problema com relação à obediência. Não era essa situação, era apenas uma palavra no sentido de que Paulo era um apóstolo, mas a preocupação de Paulo não era com ele, mas era com a pessoa de Jesus. Então, por isso que ele fala a respeito dessa questão. Porém, muito mais agora na minha ausência, né? E aí, ele nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz, né? Desenvolvei a vossa salvação como temor e tremor. E aí, eu preciso fazer menção a dois fatos, né? Então, a primeira coisa que o texto está falando, que a gente precisa entender que ele está falando, primeiro, um erro que muitas vezes a gente comete quando a gente olha para esse texto, a gente acha que a salvação é por nossa conta, pela nossa possibilidade, pelo nosso trabalho, pela nossa força. Quando você fala a ideia de desenvolver, é como se você fosse responsável por fazer isso, mas não é isso que Deus está dizendo. A ideia é que você tem alguma coisa, isso foi lhe dado, e a partir do momento que aquilo foi lhe dado, você passa a desenvolver aquilo que foi lhe dado. Então aqui, Paulo não está falando que você é responsável por sua salvação. E também um outro erro que é muito comum, é um erro que a gente também, algumas pessoas cometem, de achar que a salvação tem uma parte humana e uma parte divina. Que existe ali uma participação humana e uma participação divina na salvação. Não existe essa possibilidade. A salvação é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Então, não é pelos meus méritos, primeira possibilidade, e também não é um trabalho parte minha, parte de Deus, mas é um trabalho exclusivamente do Senhor. E quando ele fala a respeito desse termo, né, a palavra desenvolver, é a ideia de que você recebeu um presente e esse presente agora precisa ser desenvolvido. Então é essa a ideia que Paulo está trazendo. Não é que você vai ser responsável por sua salvação. E não é que você vai perder a sua salvação. Significa que você precisa desenvolver essa salvação. E o verbo que está sendo utilizado aqui é um verbo que sempre é relacionado à pessoa de Deus e tem o propósito de concluir uma obra. Então, o que Paulo estava falando é que a partir desse momento, nós podemos chamar isso, né, em teologia, de santificação. A palavra que está aqui definida como salvação, na verdade é o processo que começa a partir do momento que a gente recebe o presente de Deus e a gente torna uma nova criatura, e essa nova criatura começa a se desenvolver para que ela possa ser parecida com o Senhor Jesus. Então é exatamente isso que ele está nos falando. Então, às vezes a pessoa chega nesse texto e fala, não, a salvação é pelos meus méritos. Não é.
A salvação é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus, né? E aí, e a ideia é muito interessante. A ideia é no sentido de que é uma ordem, você precisa desenvolver, né? Então, aí quando você vê no versículo 13, diz assim, né? Aí vai dar resposta a essa informação, é o versículo 13, porque assim, porque de Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Então ele está trazendo agora a ideia de que no primeiro momento nós vamos estar desenvolvendo a salvação, mas ele diz que simultaneamente com o nosso desenvolver da salvação, Deus vai agir na nossa vida, efetuando esse processo de salvação, esse processo de ser parecido com o Senhor, esse processo de crescer na graça, de crescer no conhecimento, de ser cada dia mais próximo do Senhor Jesus, no sentido de estar imitando, estar copiando, né? Ele mostra essa ideia, né? Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. O querer tem a ver com a sua vontade, e o realizar tem a ver com sua ação. Então, por um lado, nós temos a ordem da parte de Deus, no sentido de desenvolver a salvação, e na mesma situação, só que de um outro lado da moeda, vamos dizer assim, nós temos a ação de Deus que vai nos levar a nos fortalecer, a sermos mais parecidos com o Senhor. Então, é isso que ele nos mostra, né, de uma maneira muito, muito clara, né? Ele mostra essa ideia. E a ideia é de alguma coisa que você começou e você só vai terminar quando ficar perfeito. E é interessante que essa ideia mostra muito essa ação de Deus na nossa vida. E isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje. Então toda essa preocupação, essa situação complicada, de angústia, de tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta, e você precisa lembrar que quem está controlando a sua vida é o Senhor. Ele conhece a sua história, ele sabe de tudo que está acontecendo no seu coração. Ele é aquele que vai dar para você as condições para que você consiga perseverar nessa caminhada, né? Então ele mostra isso para a gente. Então você percebe aí essa ação poderosa de Deus, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É importante nós estarmos entendendo que às vezes se você ler o capítulo número 2, só o versículo número 12, sem o contexto do versículo número 13, você pode ter uma interpretação equivocada dos fatos. O que ele está dizendo é, olha, você recebeu um presente da parte de Deus e você tem agora a obrigação de crescer, né? De desenvolver, de ser parecido com o Senhor Jesus, né? Daí, é importante que ele vai continuar nessa caminhada, mostrando a necessidade da gente crescer, assim, alguma coisa que tem que acontecer. Se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se de fato Ele é o guia, o que dirige, o que orienta, o que capacita, e está dizendo assim, você vai se esforçar nesse processo, e a palavra aqui também, o verbo, tem essa ideia, né, de um esforço demasiado em realizar aquilo que é a vontade do Senhor. E você fala assim, mas por que é um esforço demasiado? Porque nós temos uma luta muito grande com a nossa carne, com as paixões, com as concupiscências que a gente tem todos os dias. Então, muitas vezes, nós paramos de olhar para Jesus e nós começamos a olhar para outras coisas que não são a vontade do Senhor Jesus. Isso impede o nosso crescimento. Então, Paulo está dizendo para nós que é um esforço, é um esforço exagerado no sentido de continuar crescendo. Então, por um lado eu tenho a ação de Deus na minha vida e por outro lado eu tenho também a minha participação nesse processo. As duas coisas, elas estão juntas. Não estamos falando com relação à salvação, nós estamos falando a respeito do processo de santificação. Você precisa se esforçar, você precisa se desenvolver. Aí você pode perguntar assim, mas se Jesus vai fazer tudo na minha vida, por que eu vou me esforçar? Não passou esse pensamento na sua cabeça?
Porque, na verdade, o momento que você entende o que Jesus fez por você e o tamanho do amor que Ele tem por você, você, em gratidão a tudo aquilo que Ele fez, você quer cada dia mais fazer a vontade dEle. Se você não tem esse desejo de fazer a vontade dEle, é porque ainda você não entendeu o que Jesus fez na cruz por você. Então, é um ato que, de repente, a gente fala assim, eu vou me esforçar. Então, Paulo fala isso, Paulo mostra essa preocupação, Paulo mostra essa necessidade daqueles irmãos se empenharem em realizar a vontade do Senhor. Porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. E aí, ele vai falar para a gente assim, primeiro, você precisa fazer, você precisa crescer. É a primeira ordem que Paulo está dando. Você precisa crescer. Você tem que crescer. Você tem que se esforçar para fazer com que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida, mas você tem o consolo da parte de Deus, que Ele vai te auxiliar em realizar esse fato. Isso alegra o nosso coração. Então você pode se esforçar, você pode continuar, porque você tem a contrapartida de que Deus vai estar junto com você, ajudando você a realizar essa obra, né? E aí, ele diz assim, né? Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente descobre que a gente precisa fazer. Capítulo número 2, versículo número 12. Segunda coisa que a gente aprende aqui, né? É no capítulo número 2, versículo 14. Como que a gente vai fazer isso? Então, ele diz no versículo número 14. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Então aqui ele diz assim que o que acontece aqui? Aquela ideia de obediência, mas uma obediência revoltada. Você viu como que é uma obediência revoltada? O pastor Hernandes conta uma história assim, que a pessoa, ele manda sentar e ele não senta, manda sentar uma segunda vez, ele não senta, a terceira vez ele senta, mas ele fala assim, mas meu coração está de pé. Então a ideia de alguém que faz algo contrariado, faz algo reclamando. A gente viu aqui no texto, quando nós lemos a história do povo de Deus, e Paulo traz essa mensagem relacionada com essa situação. Paulo traz a história do povo de Deus. O que aconteceu com o povo de Deus, né? Lembra da história do povo de Deus que a gente leu aqui, Números, capítulo número 11? O povo de Deus saiu do Egito, né? E aí, quando eles saíram do Egito, eles estavam no Egito, eles começaram a reclamar porque Deus tinha esquecido deles. Eles saíram do Egito e eles começaram a reclamar porque Deus tinha tirado eles do Egito. Deus deu carne para eles, eles reclamaram porque eles não tinham outro alimento. Então, a gente percebe, né, o reclamar do povo, o murmurar do povo, essa inquietação do povo, e eles começavam, eu tenho vontade do pepino, eu tenho vontade do alho, eu tenho vontade da cebola, eu tenho vontade das coisas que nós tínhamos lá no Egito. Lá no Egito nós tínhamos peixe para comer, e aqui a gente não tem nada para comer. E aí eles falam assim, gente, mas lá vocês eram escravos. Nada era de graça, vocês pagavam com a sua própria vida as coisas que vocês estavam recebendo. E aí, de repente, eles recebem de Deus o maná e eles ficam com o coração indignado por causa que eles recebem todo dia o maná e aquele, como a gente viu lá, que tinha assim um gosto de bolo, de coisa muito gostosa, mas os olhos deles estavam lá no Egito e eles ficavam murmurando, eles ficavam reclamando. Então, muitas vezes, nós somos como esse povo, um povo que adora murmurar. Murmura porque de repente a música que está sendo cantada não é a música que você gosta. Murmura porque o estudo que está sendo dado não é o estudo que você gosta. Murmura porque o tipo de liturgia que nós estamos administrando não é a liturgia que você gosta. Murmura porque o sistema que nós estamos vivenciando é um sistema complicado. Então, qualquer coisa que acontece, qualquer problema que tenha, você murmura. Murmura porque a fila não anda. E murmura porque demora demais. Murmura porque tanta murmuração. Então era isso que estava acontecendo. Então Paulo está dizendo assim, não é para você fazer a vontade do Senhor murmurando, não é para você fazer a vontade do Senhor. E essa ideia que o texto traz, que o verbo traz, é uma questão no sentido interno, né? No sentido de você... não no sentido interno, no sentido externo. Você começa a verbalizar e você começa a
corroer o sistema, as pessoas. Então começa uma historinha aqui, começa uma historinha lá, e começa um negócio aqui, e tanta coisa ruim acontece por causa da murmuração. Então, quando o Paulo está dizendo assim, nossa, se vocês entenderam o exemplo de Jesus, todo o sofrimento que ele descreveu no capítulo número 2, o versículo 1 até o versículo número 11, que nós vimos lá, o sofrimento de Jesus, a exaltação de Jesus, vocês entenderam tudo aquilo que aconteceu, a pergunta que Paulo está fazendo para eles é assim, viu, por que vocês estão murmurando? E essa mesma pergunta é uma pergunta para mim e para você. É justa a sua murmuração? Você tem razão em estar reclamando do culto, reclama da liturgia, reclama do volume do louvor, reclama da intensidade do som, reclama porque começa mais tarde, reclama porque começa mais cedo, reclama por qualquer coisa. Então, o que Paulo estava dizendo que quando a ideia de crescimento aqui é muito forte, né? Porque a ideia de crescimento é assim, quando a gente começa a falar, lembra quando a criança é pequenininha e aí ela quer uma coisa, e de repente a gente não dá uma coisa, aquela coisa que ela quer, ela fica emburrada? Não vou mais brincar. Não vou mais brincar, né? Então, aí o que acontece? Só que esse tipo de atitude não condiz com o cristão. Ficar reclamando, né? Então ele fala a respeito dessa questão. E aí ele também nos mostra, né, um outro aspecto. Primeiro ele fala dessa murmuração, que é algo externo, que acontece. E também ele fala a respeito de contendas. E a palavra contendas aqui é divisão no íntimo. Então, e aí o que ele está dizendo? Olha, se você realmente entendeu o que Jesus fez lá naquela cruz, se você compreendeu o exemplo dele, você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas você não pode crescer com murmuração e com contendas. Porque essas duas coisas, elas não podem coexistir. Se você está crescendo, você tem que se livrar das murmurações e das contendas, né? A murmuração, ela é pertinente à criança. A murmuração, a contenda também é um aspecto que faz parte da vida infantil. Mas só que se você faz 200 anos que está na igreja e aí continua fazendo as mesmas coisas, Paulo está dizendo assim, peraí, meu irmão, o que aconteceu? Aonde é que você perdeu o trem da história? O que aconteceu? Por que você não continua crescendo na graça? É uma ordem que Paulo está te dando. Você tem o apoio do Espírito Santo de Deus, você tem a atuação poderosa do Espírito, você tem o exemplo de Jesus. Por que você não cresce? Quantas e quantas contendas e murmurações causam divisão na família. Nós estamos no mês da família e isso é um tema muito comum. Quantas vezes a gente tem dificuldade porque existe contenda e existe murmuração, né? Então, é importante a gente entender essa ideia que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, presta atenção, meu amado, meu querido, olha, você precisa entender que você precisa crescer, que esse tipo de atitude não mais condiz com o seu posicionamento, né? A ideia que ele está falando é assim, olha, você devia estar comendo feijoada e você está comendo leite ninho, está tomando leite ninho, melhor dizendo. Você já tinha tempo para estar desfrutando um alimento muito mais sólido, mas você fica preocupado com coisinhas insignificantes que de repente não trazem valor algum, que não trazem crescimento nenhum, em vez de causar o crescimento na igreja, causa a separação, a divisão. Então Paulo está falando a respeito dessa situação. Ele diz, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então aqui ele diz assim, olha o que aconteceu, como que você tem que ser. Primeiro Paulo falou que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Crescer. É uma ordem. Você tem que crescer. É como Paulo disse para você. Vamos crescer! Vamos crescer! Vamos crescer! Aí você fala assim, mas como que eu vou crescer? Não com o coração amargurado, com ressentimento, murmuração
ou contendas. Mas aí ele vai dizer para a gente como tem que ser feito isso. Isso está no versículo número 15, né? Essa palavra para que vai mostrar aí, né, o motivo, né? Para que vos torneis irrepreensíveis. E a palavra irrepreensíveis é aquela pessoa, não é alguém que não peca, mas é alguém que você não consegue apontar nenhuma falha. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele diz assim, gente, olha, você foi chamado para ser alguém irrepreensível. Mas como que você vai fazer isso? Você não consegue pelos seus méritos. E aí diz assim, por isso que Deus é que efetua tanto querer como realizar. E ele vai tornar você irrepreensível, ou seja, aquela pessoa que não tem do que ser dito. Por exemplo, lembra da história de Daniel, né? O pessoal queria de todo jeito pegar Daniel em alguma coisa, eles falam assim, olha, não temos como pegar Daniel, porque ele é correto em todos os seus posicionamentos. A única maneira que nós temos para pegar Daniel é fazendo trabalhando com relação a seu Deus. Então é importante a gente entender que ele está falando a respeito de uma coisa que é possível, por isso que leva a vida inteira. E ele diz assim, né, que vos torneis irrepreensíveis, né? E aí ele vai usar uma outra palavra para falar a respeito do que era importante, era sincero. A palavra sincero vem do termo sincera, literalmente, né? Sincero significa sincera. Ele fala assim, como assim? Qual que é a relação entre sincero e sincera? É porque na antiguidade as pessoas faziam os vasos, né? E aí o vaso dava uma rachadura, eles pegavam, passavam uma cera no vaso, né? Passavam uma cera no vaso e aí pintavam o vaso e entregavam para o cliente. Só que quando aquele vaso era exposto no sol, o que acontecia com a cera? A cera derretia e parecia o trincado. Daí surgiu a palavra sincero. Né? Então essa palavra significa assim, sem contaminação. Né? Ele está falando a ideia de você ser autêntico, de você ser verdadeiro, de você como discípulo do Senhor Jesus, viver de uma tal maneira que você não tenha nada a esconder. É importante essa ideia que está dizendo, como você não tem nada a esconder, porque você está vivendo segundo a vontade do Senhor Jesus. Aquilo que você faz é segundo a vontade do Senhor Jesus. Por isso que ele usa o termo no sentido de um exercício extremamente difícil de acontecer. Essa, quando ele fala desenvolver a vossa salvação, é um espaço, né, que faz com que você tivesse que nem correndo uma prova de maratona, por exemplo. E você tem que fazer um esforço muito grande para chegar no final. E aí ele está dizendo assim que para que você consiga fazer isso, você tem a intervenção poderosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que sem Jesus nada podeis fazer. O texto que nós lemos aqui no começo da mensagem, da videira verdadeira, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo para você e para mim, olha, você precisa viver uma vida irrepreensível, você precisa viver uma vida sincera. Ele fala assim, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É importante a gente entender o que ele está dizendo. A ideia é que a gente possa compreender exatamente o que ele está falando nesse momento. Porque se a gente fizesse uma pergunta, o que o Brasil precisa hoje? O que o Brasil precisa hoje? Já parou para pensar o que o Brasil precisa hoje? Você pode pensar assim, não. Sabe o que o Brasil precisa hoje? O Brasil precisa hoje de pessoas que façam com que a luz do Senhor Jesus brilhe no meio dessa sociedade corrompida e podre. A grande palavra que Paulo está dizendo, que traz para o nosso dia essa situação tão complicada que a gente está vivendo, e de repente cai ministro e sobe ministro, e é desse partido, é do outro partido, é problema econômico, é problema financeiro, é várias coisas que estão acontecendo, e o nosso coração começa a ficar preocupado, e fala assim, qual que é a resolução? A resolução é que a luz de Cristo comece a brilhar nos seus discípulos e a partir do momento que ela brilhe nos seus discípulos, ilumine as trevas que nós estamos vivendo. Então o grande problema é que, na verdade, a luz não está brilhando. E porque a luz não está brilhando, nós estamos desfrutando dessa situação.
Nós estamos vivenciando esse caos. Caos social, caos político, tanta coisa ruim acontecendo, mas a luz precisa brilhar. Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, mas ele também diz, vós sois a luz do mundo. Então, como que essas duas realidades podem acontecer? A partir do momento que a luz de Jesus brilha no meu coração, eu tenho que fazer com que ela brilhe no lugar onde eu estou. Na minha comunidade, na minha escola, na minha fábrica, no meu trabalho, onde eu for, a luz do Senhor Jesus tem que brilhar. Então essa é a solução para o país, essa é a solução para o Brasil. A luz tem que brilhar, as pessoas têm que representar, têm que mostrar a imagem de Jesus todos os dias. Só que não tem acontecido isso, né? Por isso que ele fala assim, não é para você ser tirado, mas ele diz assim, presta atenção no que diz o texto, né? Ele diz assim, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lembra da história de Daniel que nós falamos? Como era o tempo de Daniel? Daniel não se contaminou, porque ele entendeu que ele era um refletor da luz divina, e a luz divina devia brilhar através dele. É essa mesma história que Deus está nos falando, né? Daí ele diz assim, né? E olha aí o final do versículo, que interessante é. Olha aí no finalzinho, diz assim, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E a palavra que ele usa aqui é o luzeiro que tem lá em Gênesis no começo. E literalmente significa luz para orientação. Qual é a função das estrelas? Qual é a função dos astros celestiais que foram criados? É orientação. Então, a luz vai brilhar e por causa da luz brilha, as pessoas vão ser direcionadas àquela luz. A ideia do farol, né? No meio do mar, o navio vê o farol e aquele farol atrai o navio com segurança até o lugar e ele pode aportar ali naquele porto. Então, a ideia que está sendo falada aqui é nesse sentido, de que se a gente começar a viver dessa maneira, a luz do Senhor Jesus vai brilhar. A luz do Senhor Jesus vai ser refletida através das nossas vidas e como consequência disso, nós vamos ter uma sociedade melhor. Todas as vezes que o evangelho verdadeiro, ele foi anunciado com fidelidade, é só você olhar para a história que você vai ver. Houve uma tremenda revolução porque a luz do Senhor Jesus começa a brilhar. O que precisa o Brasil hoje é que a luz do Senhor Jesus brilhe. O que o Brasil precisa é que você, cristão, que conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você possa refletir a luz do Senhor Jesus aonde você está. Então, ele nos fala, continua dizendo, né? E aí, a pergunta é, como que eu vou conseguir fazer isso, pastor? Resposta, versículo número 16. Preservando a palavra da vida. Então, a única maneira que eu tenho para que a luz do Senhor Jesus brilhe na minha vida é através da Bíblia, da palavra viva, do pão da vida que veio do céu, que desceu e que se fez carne, que assumiu a forma humana. Então, ele diz assim, é indispensável que você volte para a Bíblia, que você tenha amor à palavra, que você estude a palavra, né? Como a gente viu aqui, né? Paulo estava dizendo, todo esse discurso que ele estava falando é com o objetivo de ensinar a eles qual é o caminho, para que eles pudessem compreender as questões teológicas que ele estava mostrando, mas que essas questões teológicas trouxessem para a vida da igreja uma transformação clara, no dia a dia, no viver. Então ele fala para a gente que é através da palavra. Então como que eu vou poder fazer tudo isso que Paulo está dizendo? Ser irrepreensível, ser sincero, ser inculpável. Ele diz assim, só existe um jeito. A palavra. Não é uma revelação sobrenatural que de repente chega. Não, é a palavra de Deus. E o grande problema é que a gente conhece a palavra de Deus. Se a gente fizesse aqui uma pergunta, várias questões, você com certeza responderia muitas. A pergunta é, o conhecimento da palavra de Deus, ele tem afetado a sua maneira de pensar? O conhecimento da palavra de Deus tem mudado a maneira de você agir?
se você apenas conhece a palavra de Deus, mas essa palavra não faz sentido nenhum na sua vida, desculpe, meu amado, você deve estar no lugar errado. A palavra de Deus precisa ser aplicada na sua vida de uma tal maneira que o simples fato dela agir no seu coração vai ser um outdoor, vai ser um refletor que vai estar mostrando a glória de Jesus. Como Paulo fala, né, no texto que nós acabamos de ler, no capítulo número 2, né, que ele fala para glorificar o nome do Senhor Jesus. Né? Daí ele nos diz assim, perseverando a palavra da vida. E aqui, esse verbo, perseverar, tem a ver com aquela ideia de que é algo que é feito por Deus e que sempre tem um fim incompleto. Interessante, né? A palavra de Deus vai me ajudar a ser luz, a ser luzeiro que vai trazer direção, que vai trazer direcionamento para as pessoas. Então aqui a gente percebe de uma maneira muito clara o que o texto está dizendo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo se glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o que é muito interessante a gente perceber aqui, que essa palavra é uma palavra de incentivo àquela pessoa que ensina. Como assim? Essa semana eu quero compartilhar, a gente teve muitas demonstrações de carinho por causa do nosso aniversário, muitas pessoas escreveram no meu aniversário, melhor dizendo, do meu aniversário, tá? Não é meu aniversário, que por causa do meu aniversário, muitas pessoas manifestaram um cuidado, uma palavra. E é muito gostoso a gente ver que, de alguma maneira, a gente foi útil na vida das pessoas e e hoje eles falam, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pelo seu trabalho, eu agradeço a Deus pelo esforço que você fez, eu agradeço a Deus. Então, quando a gente recebe essas informações, é o que Paulo estava dizendo assim, olha, meu coração fica alegre de ver que o trabalho que eu fiz não foi um trabalho em vão, não foi um trabalho que parecia que não tinha resultado algum, mas Paulo estava agradecendo a Deus por causa disso. E ele diz assim, porque ele sabia, a gente sabe, né, que Paulo estava ali próximo do julgamento, ele não sabia se ele ia ser condenado, se ele ia ser absolvido, se ele ia ser solto ou não, mas ele tinha a consciência tranquila de que ele ia estar diante da presença de Deus, e o que ele tem a dizer assim, olha, eu tenho o meu coração tranquilo, que aquelas pessoas com as quais eu trabalhei, traz um pouco de água para mim. Aquelas pessoas com as quais eu trabalhei, elas permanecem no caminho. Elas buscam, elas estão fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Eu fico com o meu coração tranquilo. É como se ele falasse assim, gente, olha que benção, né? Vamos chegar ao fulano de tal. E aí começa a ver tudo aquilo que a gente fez. A gente muitas vezes nem sabe de tantas coisas que a gente fez. Mas quando a gente faz a coisa do jeito certo, quando a gente busca, né, a direção do Senhor, quando a gente se mantém na palavra, mesmo que muitas vezes a gente fique sozinho, a gente muitas vezes não consiga que muitas pessoas compreendam esse aspecto. É importante a gente entender o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, para que ele, diante do dia de Cristo é o dia do julgamento final, Paulo tem consciência desse julgamento, e o objetivo dele que quando ele olhar para trás, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, aquilo que ele transmitiu àquelas outras pessoas, possam ser vários refletores que vão iluminar a glória do Senhor Jesus naquele dia. Então a alegria de Paulo era de ver que o trabalho dele tinha sido um trabalho que tinha prosperado. Porque às vezes naquele momento, naquela hora, a gente acha que não foi suficiente. Mas Deus é tão misericordioso que apesar da nossa falha, apesar da nossa incapacidade, apesar dos nossos erros, das nossas falta de habilidade para realizar algumas coisas, Ele pega aquela situação, quando a gente faz
de coração e transforma aquilo em glória para o nome dele. É isso que Paulo está dizendo, né? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. E aqui, mais uma vez, ele usa a ideia de corrida, né? Ele entende que a vida cristã é uma maratona. E uma maratona que você precisa continuar correndo. Não é o jeito que você sai. A questão é, como é que você chega no final da história? Se a gente olhar aqui para os textos bíblicos, tem muitos personagens que começaram muito bem, mas eles terminaram mal. Muitos personagens começaram bem, mas eles terminaram mal. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero aqui, naquele dia onde que me apresentar diante do trono do Senhor Jesus, eu possa ver que aquele trabalho que eu fiz não foi em vão. Por isso que ele se esforça, né? Por isso que ele busca permanecer nessa situação de engrandecer o nome do Senhor. Daí ele diz, né? E versículo número 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, Paulo está dizendo assim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu posso, nos próximos dias, ser condenado à morte. E aí, eu vou ser condenado à morte por causa do quê? Por causa do evangelho que eu preguei. Por causa da mensagem que eu anunciei. Então ele está falando que para eles vai ser um grande privilégio ele entender que todo aquele trabalho que ele fez teve como objetivo glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? Então ele mostra para a gente de uma maneira muito clara, né, essa ideia, né, de você, a necessidade de você crescer, a necessidade de você se empenhar, a necessidade de você cada dia mais buscar ser parecido com o Senhor Jesus. E aí ele termina, né, essa parte do capítulo número 2, versículo número 17 e 18, diz assim, versículo número 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está dizendo assim, gente, olha, se vocês crescerem na graça, se vocês fizerem aquelas coisas que eu estou falando para vocês fazerem, se vocês realizarem todas essas coisas, vocês também, como eu, no dia do juízo, vocês vão ter motivo de agradecer a Deus. Pergunta para mim e para você, você tem crescido na graça de Deus? Você tem crescido no conhecimento da palavra do Senhor? Você tem cada dia mais buscado desesperadamente se aproximar do Senhor no sentido de ser mais parecido com Ele? Às vezes você está precisando de leitinho, mas na verdade você não tinha que estar precisando de leitinho. Você precisava estar fazendo comida boa para entregar para as pessoas. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Quantas e quantas pessoas que vivem na igreja e eternamente estão buscando leitinho. Qualquer coisinha que acontece já é motivo de contenda. Qualquer discussãozinha que ocorre já vira uma maior confusão. Porque, na verdade, a gente não entendeu que nós precisamos crescer. Que para que a gente possa ser realmente a resposta de Deus para essa geração que nós estamos inseridos, é que a gente precisa conhecer a palavra do Senhor e que a palavra do Senhor tem que fazer diferença na nossa vida. E você pode estar imaginando assim, quantas e quantas pessoas que você conhece, que você sabe, o sujeito tem uma vida constante na igreja, mas uma prática totalmente dissociada com o que a Bíblia nos ensina. Então, ele está dizendo assim, viu querido, você precisa crescer. Você precisa crescer. E aí, nesse texto, Paulo está nos dando a receita. Qual é a receita? Você precisa se esforçar. Por que você precisa se esforçar? Porque Deus te deu todos os meios para que você possa crescer. Não precisa nada de sobrenatural acontecer na sua vida para que você
queira crescer. Sabe, às vezes, né, quando a gente começa a crescer, né, a gente lembra da história dos dentes que nascem na criança. É muito dolorido. Né? Eu não lembro dessa dor, né? Mas geralmente é bem dolorido porque eu já vi essa dor. Eu não lembro porque era bem pequeno, né? Mas só que é necessário. O dente rasga a gengiva para que a criança possa se alimentar. E se o dente não rasgar a gengiva, a criança não vai se desenvolver. Então o que ele está dizendo assim, às vezes, quando Deus quer agir na nossa vida, esse trabalhar de Deus é dolorido, é complicado, porque às vezes a gente não quer largar aqueles nossos ídolos do coração. Quando a gente começa a entender, ó, não quero mais. Às vezes dói bastante, mas o resultado é maravilhoso. Se os dentes não fossem rasgados, a criança não poderia se alimentar. Pensa nisso, né? É um processo natural, é um processo que dói, que machuca. Eu acho que ninguém consegue lembrar, porque é tudo muito pequenininho, mas que acontece. Mas é um evento real para a gente entender essa questão. O que Paulo está dizendo assim, preste atenção, gente. Olha, eu quero que vocês entendam que vocês precisam crescer. Quero que vocês entendam que eu estou habilitando vocês através da ação poderosa do meu Espírito, que vocês possam ser pessoas que reflitam a luz do Senhor Jesus e que a luz do Senhor Jesus faça a diferença no lugar onde vocês estão. É essa a solução que nós precisamos levar para o nosso país. No meio de toda essa situação, no meio de toda essa confusão que nós estamos vivenciando, um negócio assim que a gente fica assim, meu Deus! Sabe qual que é a solução? É que vários discípulos do Senhor Jesus comecem a influenciar, através da luz de Jesus que é refletida na vida deles, o lugar onde eles estão. E a família passa a ser diferente. E a empresa passa a ser diferente. E a escola passa a ser diferente. Às vezes a gente tem dificuldade para relacionar com as pessoas, porque as pessoas pensam diferente da gente. Às vezes a gente acha que a gente não deve falar nada. Mas quando a gente entende que nós podemos transformar a história através de um viver genuíno da palavra do Senhor, faz toda a diferença. Paulo está nos dando uma ordem. Você precisa crescer. A pergunta é, quais as áreas da sua vida que você tem que crescer? Quais as coisas que você precisa largar hoje, em nome do Senhor Jesus? Porque essas coisas têm feito você ficar parado no tempo. Eu preciso crescer. Eu preciso entender que essa é a vontade de Deus, para que eu possa fazer com que o mundo à minha volta possa ver e contemplar a glória do Senhor Jesus sobre a minha vida. Você precisa crescer. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe nessa hora, que Ele fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso. Ó Deus, muitas vezes nós nos comportamos como aquele povo que saiu do Egito. Nosso coração é murmuração, é angústia, é ressentimento, tanta coisa que não agrada o Senhor, Pai. E às vezes a gente não consegue perceber que nós estamos nos apoiando em ídolos mortos, em posicionamentos equivocados, quando nós recebemos do Senhor essa ordem tão preciosa, que nós devemos crescer. E aí nós também recebemos do Senhor essa maravilhosa promessa, que o Senhor vai efetuar na nossa vida, tanto o querer como o realizar. E que nós precisamos nos esforçar para fazer, ó Deus, com que cada dia mais, ó Deus, a Tua palavra possa ser realizada na nossa vida.
Ó Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender a dimensão dessas duas coisas, a intervenção de Deus e a responsabilidade humana. Mas nós precisamos compreender, ó Deus, que elas operam juntas em nossas vidas a partir do tempo que nós entendemos quem é Jesus, o que ele fez naquela cruz. Paulo tinha mostrado o exemplo de humilhação que Jesus se submeteu. Paulo tinha falado a respeito do nível de exaltação que Jesus alcançou. E agora ele olha para aquela igreja e olha para mim e para a sua vida e fala assim: filhos, presta atenção, eu estou com vocês, para que vocês possam refletir a luz do Senhor Jesus no mundo de trevas que nós estamos vivendo. Nós sabemos, ó Deus, que a única solução para o nosso país é que o seu povo possa, de fato, vivenciar a tua palavra. E que, pelo simples fato de vivenciar a tua palavra, que a luz do Senhor Jesus possa brilhar, para que haja uma esperança diferente, não nas autoridades, não no poder público, não nas nossas habilitações, não na nossa capacidade, mas única e exclusivamente na tua graça. Ó Deus, que a gente possa de fato crescer, como o apóstolo Paulo fala aqui, que para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos ajuda nesse propósito, ó Deus, para que a gente possa ser cada dia mais parecido com o Senhor, ó Pai, para que se complete na nossa vida, ó Pai, a cada dia, ó Deus, esse desejo por estar na Tua presença, por ouvir a Tua palavra, por fazer segundo o Teu querer, ó Pai. Ó Deus, nos perdoa, porque muitas vezes, ó Deus, nós não queremos nos desvencilhar das coisas que nos amarram e que nos impedem de nos aproximar mais do Senhor, ó Pai. Mas o Senhor é tão misericordioso que, apesar de toda essa nossa incapacidade, o Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, invade o nosso coração e transforma a nossa vida. Pai, faz o nosso coração arder pela Tua palavra, faz o nosso coração buscar cada dia mais a Tua face, faz o nosso coração cada dia mais ser aceito da Tua presença, Pai, como sendo a coisa mais preciosa desse mundo, Pai. Ó Deus, não é mais importante a nossa profissão, não é mais importante a nossa casa, a nossa conquista. A coisa mais importante que é para o discípulo do Senhor Jesus é que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Deus nos ajuda, nos abençoa, transforma o nosso coração, ó Pai, para que cada dia mais a gente seja parecido com o Senhor, Pai. E perdoa, Pai, as tantas vezes que nós agimos segundo a nossa própria vontade e que a gente possa cada dia buscar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Queria agradecer você que está com a gente, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter nos permitido entrar na tua casa, falar do amor do Senhor Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu gostaria que você compartilhasse com alguém, que você também permitisse que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Queria agradecer a todos que estão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, uns de perto, os irmãos aqui da igreja. Lembrar que na terça-feira nós temos nossa reunião de oração. Na quinta-feira nós temos nosso trabalho em Macatuba. Na sexta-feira nós temos a reunião de oração dos pastores do presbitério lá de Botucatu. E também, se você tem sua oferta, por favor, procure aí os nossos irmãos presbíteros para que a gente possa também continuar esse trabalho. Nós
estamos dizendo que a igreja está fechada, mas a igreja continua trabalhando. Então, se você tem a sua oferta, por favor, nos procure. Se você quer trazer um donativo para a cesta, também nos procure. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Então, nesse tempo, eu acho que uma das maneiras que a gente pode fazer a luz do Senhor Jesus brilhar é a gente ter um coração generoso. Pensa em tantas e tantas pessoas que não têm o que você tem. Então você pode repartir, você pode ter esse coração generoso, pode abençoar as pessoas. Então nesse tempo é um tempo de nós estarmos de fato sendo igreja. A igreja está fechada, mas a igreja real é eu e você. Que a gente possa ter esse coração generoso, que a gente possa abençoar as pessoas, que a gente possa falar do Senhor Jesus. Quem sabe você tem perdido uma oportunidade nesse tempo que as pessoas estão com o coração apertado e que as pessoas estão precisando de uma palavra. Ligue para ela, fale uma palavra do Senhor Jesus, fale uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Às vezes é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo para evangelizar, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Para o pessoal do mundo é crise, é decepção, é angústia, é sofrimento, mas para nós que somos cristãos verdadeiros, nós entendemos que apesar da luta, nós temos a graça do Senhor Jesus. Apesar da tempestade, nós temos a presença do Senhor Jesus. Então, nós podemos transformar uma situação de profunda tristeza em um momento de grande alegria, porque nós estamos falando acerca do nosso Rei, do Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Então nós vamos encerrar agora com uma oração, pedindo para que o Senhor venha nos abençoar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe durante essa semana, que a gente possa ser luzeiro, que a gente possa refletir a glória do Senhor Jesus. Ó Deus, nós não sabemos o que vamos enfrentar. Às vezes, nós nos deparamos com situações extremamente aterradoras e o nosso coração fica inquieto, agitado, mas que a gente possa olhar para o exemplo do Senhor Jesus que foi mencionado pelo apóstolo Paulo, que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso socorro, que Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que conhece o mais profundo do nosso coração, Ele é aquele que pode levantar o caído, Ele é aquele que pode fazer as coisas que não existem virem a existir. Ele é aquele que tem a última palavra. Então, que a gente possa confiar nessa graça, que a gente possa ser fortalecido por esse poder sobrenatural que é a graça do Senhor Jesus. Que durante essa semana, essa palavra possa fortalecer o nosso coração. Que durante essa semana, Deus, nós possamos ser inquietados, no sentido de que a gente não fique com a nossa boca calada, mas que a gente possa anunciar o Senhor Jesus. Não só anunciar, mas principalmente que a gente possa vivenciar os princípios da palavra, para que a luz do Senhor Jesus seja refletida em nós e através de nós. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga paz ao seu coração, que Deus derrame da sua maravilhosa graça. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.